Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor, porque blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Era uma coisa que eu não entendia, pelo fato de próprio Jesus falar, blasfêmia contra o Filho tem perdão, contra o Pai tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então Jesus diz que contra o Pai e o Filho não tem, ou melhor, contra o Pai e o Filho tem, mas contra o Espírito Santo não tem. Eu falo, se é a Trindade, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, três pessoas, mas um único Deus, por que tem essa divisão? E eu me perguntava muito por isso, né? Mas hoje o Senhor me faz entender. É simples. O pecado de blasfêmia, a blasfêmia na verdade é atribuição. É quando não é reconhecido o autor de uma obra. Tudo aconteceu quando Jesus fala essa palavra, porque Jesus cura um jovem, parece que ele era cego e mudo, e Jesus expulsa o demônio daquele jovem, e aquele jovem fica curado. Na mesma hora ele falava e ele via, ele enxergava. E muitas pessoas se maravilhavam disso, mas os fariseus, né, como sempre, eles, por não aceitar, né, então eles atacavam da forma que eles pudessem, com as armas que eles tinham. Então ele vai atribuir o quê? Que Jesus expulsava demônios por o chefe dos demônios, que é Belzebu, que é o diabo. E acontecendo isso, Jesus ele fica meio chateado, irado, quem sabe, e ele vai falar exatamente isso. Ó. Vocês têm que tomar cuidado. Não é bem a palavra assim, eu estou falando com a intenção de Jesus. Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam. Porque a blasfêmia contra o Pai tem perdão, a blasfêmia contra o Filho, que é ele mesmo, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E ele vai dizer assim, ó, nem nessa geração e nem nenhuma outra. E outras versões vai falar que não tem perdão e a pessoa já está perdida pelo resto da vida. É só você ver a passagem nos evangelhos da palavra de Deus. Então, por que não tem? Então, como eu falei, a blasfêmia é um pecado de atribuição. É você atribuir a alguém aquilo que ele não fez. Entendeu? Ou você atribui a alguém aquilo que ele fez. No caso, esse aqui fica melhor. Porque Jesus ele expulsa demônios, Jesus é cheio do Espírito Santo. Então, as obras de Cristo, ela não é feita só por ele. É um conjunto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos. E Jesus era cheio do Espírito Santo. O batismo de Jesus vai deixar bem claro que Jesus era cheio do Espírito Santo, quando o Espírito em forma de pomba repousa sobre ele. Então o que acontece? Quando a pessoa vai pecar contra o Espírito Santo, ela tem que entender, blasfemar contra o Espírito Santo, ela tem que entender que o Espírito Santo é o que convence a pessoa do pecado. Então, a blasfêmia é um pecado. O Espírito Santo é quem convence do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado. Mas se a pessoa ela não tem em si uma crença, ela não crê que o Espírito Santo faz essas coisas, então como é que o Espírito Santo pode levar essa pessoa ao perdão? Porque tudo funciona assim. A salvação funciona assim. Precisa de alguém para falar. Ou a pessoa, hoje, ela pode ler, né, na própria Bíblia, e o Senhor fala com ela, e ela realmente ela vai se convencer de que é pecadora. Mas, de qualquer forma, o Evangelho chega a uma pessoa. E aquela pessoa abre o coração para receber a palavra. Quem vai convencer a pessoa do pecado não é o pregador, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha em conjunto. Você vai fazer
a parte do falar, a voz, né, que você pode ouvir, né, vamos dizer a voz física, vamos dizer assim. E o Espírito Santo vai trabalhar no interior da pessoa. Então ele vai convencer a pessoa de que ela é pecadora. O que acontece? Ele vai mostrar de um jeito como um médico mostra para a pessoa a doença que ela tem e as causas da doença. Da mesma forma, o Espírito Santo vai trabalhar, ele vai mostrar o pecado e a causa dos pecados. E a pessoa vai sendo convencida de que ela é pecadora. Nisso, já automaticamente, a possibilidade de arrependimento é dada a essa pessoa, porque o arrependimento não é algo que você pode produzir por si próprio. Você não pode se arrepender por si próprio a hora que você quiser. Isso descarta toda a ideia de muitos crentes estão fazendo, andando no pecado a vida toda, achando que se ele ficar doente ou no último minuto de vida, ele fala assim, eu me arrependo e eu estou salvo. Não é assim, é o Espírito Santo que dá essa condição. Quando a pessoa acha que ela se arrependeu, por si próprio, isso é um remorso. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. Ou então a pessoa é convencida, o Espírito Santo dá a condição de arrependimento, ela se arrepende, então o pecado dela é levado a Cristo e Cristo perdoa essa pessoa. Então a pessoa recebeu perdão. Mas quando ela blasfema contra o Espírito Santo não pode trabalhar na vida dessa pessoa. Ele não vai convencer a pessoa de que é ele que faz essas coisas, porque ela não crê, ela tem um coração duro. E ela vai chegar, o blasfemar também é muito terrível, que ela fala assim, ó, eu não aceito que coisas boas sejam feitas por você. É outras coisas. Eu não aceito que você tenha condição de fazer essas coisas. Foi alguém, uma outra pessoa que fez. Então não tem como o Espírito Santo trabalhar a vida dessa pessoa. Como é que ele vai convencer alguém que blasfema contra ele? Como é que ele vai promover a possibilidade de arrependimento de uma pessoa que não crê, que blasfema contra o Espírito Santo e jamais vai querer se arrepender disso? Por isso, jamais, quem blasfema contra o Espírito Santo não trabalha na vida dessa pessoa e ela não será convencida do seu pecado, ela não vai se arrepender do seu pecado e se algo aparecer com arrependimento não é remorso, ou então ela não sendo convencida, ela não se arrepende e ela não é levada, os pecados dessa pessoa não é levada a Cristo para que seja perdoado. Então, por isso, Jesus está certíssimo em dizer que essa pessoa não tem perdão, não tem. E isso é uma explicação leve do que eu estou dando, porque no correto, quando você blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, nem que ela venha se arrepender, creio eu na palavra, não tem mais perdão, não tem mais jeito. É como se nós temos, durante toda a nossa vida, milhares de chances de nos arrependermos, de pedir perdão. Nós temos várias vezes andando desatento, acabando pecando, e Jesus nos perdoa. Porque isso é tudo, vamos dizer, um conjunto de pecado, vamos dizer, que você tem, de chance que você tem, mas quando você blasfema com o Espírito Santo, você queimou todas as suas possibilidades de perdão. Então é uma coisa muito séria, portanto, quando você vê coisas acontecendo no mundo evangélico, realizado por pessoas, aquele negócio todo, tome cuidado. E o cuidado que você tem que ter é conhecer a palavra. Porque se você é uma pessoa alfabetizada, você tem uma Bíblia no seu idioma e você não lê, então você corre muito risco de cometer erros graves e de até mesmo blasfemar contra o Espírito Santo. Então tome cuidado, porque a coisa é séria. E pense bem, porque as possibilidades que você tem de blasfemar contra o Espírito Santo hoje são muito grandes. Hoje elas são grandes, porque há um movimento muito diferente nas igrejas. Eu não acho isso bom, eu acho que o Evangelho ele é perfeito, mas as doutrinas da igreja elas têm que ser refeitas, tem que haver uma reforma nas igrejas, porque
Hoje o interesse por poder e dinheiro e fama é muito maior do que o interesse de levar pessoas à salvação. Então, por causa disso, causa muita ira em pessoas. Eu entendo como isso acontece e a possibilidade que isso faz acontecer. E isso leva muitas pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo. E isso é sério, eu tenho visto isso acontecer. E a única coisa que eu te peço, quando você vê alguma coisa, não julgue de imediatamente. Pela palavra de Deus você vai entender se aquilo é de Deus ou se não é. Mas não julgue. Não afirme nada que você não tenha certeza pela palavra de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.